Se eu pudesse voltar no tempo e conversar com a Nath de 20 anos, eu não daria dinheiro, eu não daria cursos, eu não daria empresas. Se eu pudesse, sabe, dar alguma coisa, eu daria longas conversas. E eu ia explicar para ela que algumas coisas são diferentes do que ela de 20 anos pensava, porque existem coisas que ninguém te ensina. Você só aprende passando, sofrendo, quebrando a cara. E quando a gente, né, não está madura o suficiente para perceber algum certo tipo de coisa, a gente erra muito, 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 muito. E se lá atrás eu tivesse aplicado coisas que eu aplico hoje, minha vida teria sido completamente diferente. E nessa conversa eu traria algumas lições, sabe? E a primeira lição, assim, para mim é que nem todo mundo que entrou na minha vida vai permanecer. Na realidade, a minoria, eu acho que 1% de pessoas que entram permanecem mesmo de verdade. 1% ou menos de 1%. Eu não sei se isso aconteceu ou está acontecendo com vocês. Pessoas que entram na nossa vida em um ciclo, tá? Quando a gente entra em outro ciclo, elas não permanecem. E principalmente se for em momentos difíceis, em momentos de dores, em momentos que a gente mais precisa, essas pessoas somem. E eu falaria isso para eu não sofrer tanto e para eu aceitar. Por quê? Pessoas entram, pessoas saem e pessoas entram novamente. Então, assim, eu acredito também que eu ia selecionar melhor essas pessoas para entrarem na minha vida, sabe? Porque tem muita coisa que a gente passa que se a gente tivesse uma percepção mais madura, a gente não passaria, a gente não viveria. E certo tipo de pessoas que entram na nossa vida ajuda muito, muito a piorar esse fluxo, né? Ajuda demais a manter esse peso em nossa vida. E a segunda lição seria: você não precisa responder tudo. Tem coisas que o silêncio basta. Tem coisas que a gente precisa sim deixar sem resposta. E, gente, isso aqui é um ponto muito forte pra mim, porque eu sempre quero responder. Eu queria, né? Eu sempre queria responder. E isso foi algo que eu aprendi recentemente. Mandou mensagem no WhatsApp, eu já queria responder. Eu sempre queria responder. Eu sempre queria trazer uma resposta. E eu percebi que tem coisas na vida, tem perguntas, que o nosso silêncio basta. Que a nossa resposta, 5 dias depois, basta. Tem coisas que a gente não precisa falar. Tem coisas que a gente não precisa gastar nossa energia, sabe? Falando, respondendo, explicando, tentando explicar uma verdade que é nossa e que o outro nunca vai entender. Porque se a pessoa não tiver na mesma frequência que a gente, ela não vai entender nossa verdade. Então tem coisas que a gente não precisa explicar, que a gente não precisa falar. E hoje eu tô assim, sabe? Eu tô nessa vibes, nessa frequência de que eu olho, eu observo, e percebo, a pessoa está na mesma frequência, vale a pena gastar energia me explicando ou explicando a situação? Porque se não valer, eu nem vou entrar, eu nem vou explicar. Você achou isso? Ok, é a sua verdade. E eu me calo. Terceira lição: cuidar da saúde é muito mais barato do que recuperá-la. E isso entra, né, que eu sou enfermeira de profissão e eu trabalhei na UTI, né, e na UTI é um lugar qual você vê que a nossa vida é tão desse tamanho, é tão pequenininha, porque é lá que a gente vê que se não tiver um profissional para dar banho, você não toma banho. Se não tiver um profissional para te alimentar, ou muitas vezes você não consegue mais se alimentar pela boca, passa sonda em você. Nem o seu xixi sai naturalmente, passa uma sonda em você. E eu percebi que a nossa vida é tão desse tamanho, e que a gente deve tanto cuidar dela, tanto cuidar ou correr atrás de ter saúde, para lá atrás a gente não precisar querer recuperar, porque muitas vezes não, a gente não vai ter mais tempo para recuperar. A gente não tem mais, a gente não tem mais nada, né? Não tem medicação. Gente, eu já vi situações que não tem mais medicação, a gente não tem. De eu ver o médico falar bem assim, olha, a gente já fez tudo o que a gente podia, sabe? E aí é nesse momento que a gente percebe que
Se a gente tivesse cuidado, se ele tivesse cuidado lá no passado, né? Em vários casos, fumantes, enfim. Se tivesse cuidado lá no passado, se tivesse parado de fumar lá no passado, é, conseguiria ter uma vida melhor, mais longa. Então, essa também seria uma lição, assim, que, graças a Deus, eu acho que eu me observei cedo, mas eu me observei mais pela questão da estética, né? Porque era uma coisa que estava me incomodando bastante, mas que hoje eu percebo o quanto hábitos saudáveis eh, nos ajudam a ter uma saúde a longo prazo, uma vida longa. Quarta lição: o tempo passa mais rápido do que a gente imagina. E uma das coisas que eu via as pessoas falarem assim: aproveite seu filho, porque o tempo passa muito rápido, aproveite seu filho, porque o tempo passa muito rápido. E essa percepção de passar rápido, a gente percebe só quando a gente amadurece. Enquanto a gente é jovem, a gente não percebe isso. Jovem, assim que eu digo, não é jovem de idade, é uma pessoa que não tem uma certa maturidade ainda. A gente não percebe que esse tempo passa rápido. E aí eu vim perceber isso, e esses dias eu tava, meu Deus, meu filho já vai fazer 4 anos. Como o tempo passou rápido, né? São fases assim que se a gente não aproveitar, passa e a gente não viveu, sabe? Então, assim, aproveita mais, sabe? Aproveita mais as pessoas, aproveita mais o amor das pessoas, servindo as pessoas, porque o tempo passa rápido. Quinta lição: seu ambiente muda quem você é. Muda completamente. Completamente. E isso eu tive uma virada de chave, né? Quando eu decidi de que eu deveria emagrecer, de que eu precisava ter essa mudança, eu comecei a seguir algumas pessoas e aí comecei, e aí de seguir algumas pessoas, comecei a seguir outras, né, que não era mais nesse âmbito do emagrecimento, que era na questão mesmo de mudança mental, né, e eu comecei a ler livros e eu comecei a seguir algumas pessoas que me incentivavam a cuidar da minha saúde mental, né, a criar bons hábitos, e aí eu percebi que o quanto o ambiente a qual a gente está molda quem a gente é. Nossa, isso é demais, 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 demais. E claramente lá atrás eu ia querer mudar meu ambiente. Eu ia querer sim eh, ter bons hábitos, né? Viver coisas diferentes, porque isso nos molda. Hoje que eu sou é totalmente diferente do que eu era antes, porque o ambiente me moldou. Economizar não significa viver pior. E isso eu aprendi recentemente, porque eu estava com 2 empregos, ganhando um salário considerável, a qual diminuiu bastante, né? E eu tenho percebido que como eu poderia ter economizado, isso não precisava nem chegar aos 20 anos, claro, né? Se eu já tivesse essa mente lá atrás, eu teria construído muitas coisas, mas eu adquiri essa mentalidade recente, né? Então é daqui para frente. Mas assim, o quanto economizar, né, nos ajuda, nos molda, nos forja de maneiras diferentes, né? O quanto se eu tivesse investido em outras coisas, o quanto que eu tivesse o pensamento minimalista, não deixado as redes sociais me influenciar nessa questão de querer comprar, comprar, querer, né? Mas assim, tem outras coisas que eu também já tenho hábitos, né? De fazer em casa para não economizar, como faço meu cabelo, né? Fazer minha unha, fazer minha sobrancelha, mas assim, coisas que eu poderia ter feito também. Na época a qual eu estava ganhando bastante, ao meu ver, teria me feito ter uma vida melhor hoje, né? Então, assim, economizar não quer dizer viver mal, mas quer dizer fazer substituições, quer dizer você perceber que tem coisas que você não precisa, que é só influência das pessoas. Eu acho que a maioria é mais influência das pessoas do que você precisar mesmo. Então, isso eu aprendi recente, mas se eu tivesse aprendido lá atrás, com certeza eu seria outra pessoa. Sétima lição: comparação faz a gente perder anos de vida. Porque a gente acaba vivendo uma mentira, né? Se comparando ali com o outro, né? E a gente fica naquela competição e muitas vezes a gente cria uma máscara para parecer com o outro, e a gente não é. E acaba que quando a gente se percebe, meu Deus, o que é isso? Quando a gente acorda pra vida, quando meu Deus, eu tava vivendo uma vida de mentira, né? Eu queria viver a vida daquela pessoa, outra pessoa, comecei a me comparar, e nisso já comecei a viver uma vida que não é minha. Então, viva a sua vida, não importa o que o outro faça, cada um tem a sua vida, cada um leva a sua vida do jeito que achar melhor, e tá tudo certo. Então, eu já me comparei demais, eu já quis demais ter a vida do outro, sabe?
E às vezes eu até me envergonho por isso, mas claro, tem muitas coisas que a gente precisa passar para hoje a gente amadurecer e perceber assim, meu Deus, em que mundo eu estava vivendo, não é mesmo? Oitavo, esperar ter vontade, você não faz nada. Se você for esperar ter vontade para fazer alguma coisa, você não vai fazer nada, porque o seu cérebro não quer gastar energia. Ponto. Ponto. Já começa daí. Seu cérebro não quer gastar energia. Então ele sempre vai colocar impedimentos para você começar a fazer qualquer coisa. Eu não vai dar certo. Ah, porque não dorme mais. Ah, mas você não é capaz disso. O seu cérebro é assim. Então, a disciplina é importantíssima em tudo na vida, porque senão você não começa nada, você não começa um curso novo, você não começa uma graduação nova, você não começa um treino, você não começa uma dieta, você não começa a se alimentar melhor, você não começa a cuidar da sua saúde, porque o seu cérebro não quer gastar energia. Então, disciplina é tudo. Se você esperar você ter vontade, tá bom, você não vai ter vontade. Você não vai ter. Nona, você não controla tudo. Na realidade, hoje, com a cabeça que eu tenho mais cristã, assim, é que eu não controlo nada. Eu não controlo nada. E, tipo assim, nada, nada. Tudo que acontece na minha vida tem um plano acima disso, né? Tem o querer de Deus nisso. E claro, eu tenho meu livre-arbítrio para fazer as minhas escolhas, mas controlar mesmo, eu não controlo nada. E décimo é que a mudança acontece quando eu assumo a responsabilidade da minha própria vida. Eu me percebo. A vida é minha, me percebi, isso gera mudança. Então, muitas vezes eu fiquei esperando a mudança vir de alguém, sabe? Alguém falar assim, ó, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. Mas eu que tenho que me perceber. A vida é minha. A mudança é gerada em mim dessa forma. Porque às vezes a gente muda pelo outro, mas não é o que a gente quer. Então a mudança tem que vir de mim. Tem que ser gerada em mim. Eu acho que eu amadureci muito tarde algumas coisas, sabe? Para outras eu amadureci muito cedo. Mas para algumas coisas eu amadureci muito tarde. Mas assim, a parte boa do amadurecimento é que a gente percebe que a vida não muda de uma vez. Todo dia você muda alguma coisa. Todo dia você percebe algo que você precisa mudar, se reajustar, mediante ao seu ambiente, mediante as pessoas às quais você convive, mediante a sua rotina, e aí você vai gerando hábitos, 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 e cada dia mais são hábitos que melhoram, pelo menos eu espero, a sua qualidade de vida, a sua vida, e isso vai gerando o seu amadurecimento. Então pega aí essas 10 coisas que eu te falei, tá? E tenta perceber na sua vida, sabe? E tenta até pensar em sua vida mesmo, para você se perceber, para você mudar de alguma forma algumas coisas as quais você está vivendo que você não está se agradando. E pega essa menina lá de alguns anos atrás e perceba o quanto você já mudou, o quanto você precisa mudar mais, sabe? Autoanalisa a sua vida, que isso é muito importante para nós, isso faz muito bem pra gente. Essa evolução, esse amadurecimento faz muito bem pra gente, sabe? A gente tem outra postura, a gente tem outra fala, a gente se comporta de forma diferente. Então, aplica coisas na sua vida que te fazem bem. Procure ter qualidade de vida, porque esse amadurecimento também gera qualidade de vida e isso é importantíssimo pra gente.